Mas a ideia não vai ser elaborar muito o autocomplete, porque o autocomplete do anti-design é um bocadinho elaborado, tem aqui alguns truques, mas vai ser uma forma só de a gente ver aqui um dinamismo diferente que a gente pode fazer. Mas a ideia é recapitular, essencialmente, recapitular um pouco o que a gente já passou, para depois ter aqui uns avanços nas próximas sessões que vai complicar aqui um pouquinho mais. Então, o que a gente estava conversando aí de ter problemas com os 404, tem sido aqui uma queixa um pouco comum, então a gente começar a interpretar bem os erros aqui aqui na consola, né? Então na consola a gente tem aqui muita coisa aqui de JavaScript e tal, mas a comunicação, quando dá um erro de 404, convém a gente ver bem o que ocasionou esse erro. Né? Eu aqui não vou, deixa eu ver se eu mudar, aqui eu não tinha feito na paginação, isso foi. Deixa eu recarregar aqui. Pronto. Então, quando a gente tem... Deixa eu ver, tá aqui trazendo... Quando a gente tem aqui essas chamadas, aqui provavelmente vai estar um 404, né? Vai estar vermelho, vai estar aqui a mensagem de erro. E a gente tem que abrir aqui a chamada, que foi feito o request, e tentar interpretar aqui pelo response. Okay? Aqui durante o processo do autocomplete, eu vou ter uma situação do gênero, aqui uma comunicação. Aí eu vou tentar mostrar melhor como é que a gente tenta despistar aqui e encontrar qual é que é o erro. Mas aqui na resposta, qualquer chamada, a gente vem aqui na resposta e a gente pode, de repente, estar tendo aqui uma resposta do tipo programada, que foi baseada nesse if que a gente fez outra vez, a gente está retornando aqui uma estrutura de JSON, um erro e code. Portanto, se encontrarmos isso ali no network, quer dizer que algo falhou aqui no código. Não é um 404 que o serviço não existe. É um 404 que algum parâmetro aqui não foi bem passado. Okay? E que está sendo provocado um erro de 404, né, que é aqui no caso, que é uma categoria que não foi encontrada, mas que é feito programaticamente. Então tem dois tipos de 404. Aquilo que a gente põe no código, que pode ser proposital, ou um serviço que ele está chamando mesmo com o endereço errado. Entendeu? Então validou que o nome do serviço está certo, já é bem provável que seja aqui no código. Porque qualquer outro erro HTTP não vai ser 404. Okay? Se houve um crash de código, vai ser um 500, por exemplo. Se for um problema aqui de comunicação, vai ser o 409. Portanto, 404 só temos esses dois cenários aqui possíveis, diria. Okay? Então aqui no... isso aqui não é isso. Isso aqui é surpresa, isso aqui é para a próxima. Esse aqui está antigo, ok. Então, vou criar aqui um novo campo, então, do autocomplete. O autocomplete do design tem aqui alguns exemplos. Tem aqui a página aberta. Então, se a gente preencher aqui algo, ele vai sugerindo, né? E tal. Okay. Então, o que acontece? No front-end, conforme vai escrevendo, por exemplo, aqui Antônio e tal, o front-end ele não sabe quais são as sugestões que pode dar para o usuário, né? E podem ser milhares de opções que o usuário pode ter aqui para escrever. Então, cada letra que se aperta, vai ser preciso ir no servidor, consultar na base de dados e ver quais são as opções disponíveis para aquela letra ou que contém aquele caractere, né? Então, isso aqui é muito reativo com a base de dados, com o nosso sistema. Okay? Em tempo aqui de escrita do preenchimento do campo. Então, vou começar aqui pelo back-end, talvez. Então, é assim. Eu vou aproveitar esse serviço aqui da lista de estabelecimentos, vou fazer um autocomplete aqui para os estabelecimentos. Vou aproveitar um pouco que já existe. Então, eu vou receber aqui um parâmetro, que é o meu const, sei lá, um search, eu vou pôr db search, que é aqui um termo de pesquisa. Então,
a minha pesquisa em bases de dados tem que ter porcentagem dos dois lados. Eu já vou explicar por quê. Okay? E aqui no meio eu vou colocar o que eu vou receber como parâmetro vindo do front-end. Então o front-end vai enviar aqui um parâmetro para esse serviço que vai se chamar search, por exemplo. E aqui eu estou só no fundo acrescentando as porcentagens. Então, outra forma que eu podia de fazer isso, que é a soma normal de strings, né? Que é usar aqui o maisinho, daí não tem aqui as chaves. Então, essas duas formas são válidas aqui no JavaScript, certo? Eu prefiro a de baixo. Okay? E o que é interessante a gente pesquisar aqui? Então, vindo um texto, né, de pesquisa, eu posso pesquisar, por exemplo, pelo nome da categoria, posso dar essa opção. Se a pesquisa conter algum termo aqui da categoria, apresenta o resultado. Né? Então aqui eu vou usar o operador like em vez do igual. E essa interrogação vai ser o valor aqui dessa porcentagem, o valor que é passado. E também no nome do comércio, né? Que é o comércio nome. E o estabelecimento. Okay? Então o que está acontecendo aqui? O texto que for passado, eu estou injetando aqui dentro da query como dois parâmetros adicionais, que vai substituir essa interrogação, que o texto que está sendo passado está acrescentando porcentagem no início e no fim, e pesquisa tudo que encontrar na categoria e no estabelecimento que contenha algo que está sendo aqui passado. Então, testando isso, pondo isso em prática agora para tentar compreender na prática o que está fazendo, vai ser aqui services, né? Establishment list, interrogação, search, igual a, por exemplo. O que aconteceu? Tem aqui muita coisa. Né? Deixa eu pegar aqui um nome, esse aqui, foto teste final. Okay? Aí já limitei, só para um registro. Okay? Eu não consigo entender bem esse JSON aqui. Então a gente pode ir lá, o JSON Viewer, né, que eu já tinha falado da outra vez. Podemos vir aqui e usar aqui um serviço que daí permite ver melhor. E também no network ali também dá para ver melhor. Então ele retornou na verdade dois, não só um. Viu? Então tem dois. Teste foto final, teste foto final 1. Então ele encontrou dois aqui com o mesmo nome. Então já está funcionando. Só que como é que isso está fazendo na base de dados? Então, traduzindo esse código aqui, essa query, se eu for aqui no construir, aqui na query, opa, não copiou tudo. Isso passou. Se eu vier aqui, ok? Isso aqui vai dar erro, né? Então tem que ter aqui apóstrofo, né? E aqui o meu porcentagem, agora por aqui teste. Que no fundo é aquele pedaço de JavaScript que a gente tem antes está fazendo isso. E se eu executar, pegou 4 estabelecimentos e tem que ter no nome teste. Eu tenho só 4 estabelecimentos no meu sistema? Não, tem muitos mais. Né? Tem aqui outro. Agora imagina que eu queria testar a pesquisa por, ou seja, por categoria. Então quero pegar todos que têm bar. Okay? Encontrou aqui um bar. Que é então através aqui do nome da categoria. Se eu procurar aqui no meu serviço, também encontrou aqui um. Ok? E está aqui o bailarico, mesma coisa.
Então, o que acontece? Quando a gente faz pesquisa em base de dados, que a gente quer deixar aqui um pouco dinâmico, okay? Fazer aqui uma pesquisa com parte de um texto que a gente não sabe bem, é esse truque aqui do like e porcentagem antes e porcentagem depois. Como eu estou pesquisando em dois campos diferentes, então posso encontrar resultados tanto num como no outro. Por isso que aqui tem o OR. E por isso que está aqui entre parênteses. Tem que cumprir essa regra, tem que ter os estabelecimentos ativos, tem que ser as categorias ativas e tem que encontrar esse termo aqui ou no nome da categoria ou no nome do estabelecimento. Então eu tenho aqui uma categoria que está escondida. Vocês se lembram? Que é a farmácia, né? A farmácia não está aqui. Então, será que eu posso encontrar aqui uma farmácia? Se eu pesquisar aqui aqui, farm. Não vou pôr o acento. Okay? Não encontrou nada, que está inativo. Okay? E obviamente aqui também não vai poder encontrar nada. Okay? Pronto. Então, agora indo aqui para o nosso para a parte do front-end, aqui do anti-design. Então, eu vou criar aqui um novo componente. Aqui vai ser o establishment autocomplete. E aqui, então, vou copiar aqui da categoria. Vai dar jeito. Aqui fica no meio. Vou aproveitar aqui o código. Ok. Já fica assim. E vou incluir aqui no dashboard. Aqui eu vou pôr um título que tá um pouco chato ali. Categoria. E aqui autocomplete. Ok. Essas ordens não estão muito boas, eu vou pôr aqui para baixo. Aí aqui, tabela. Então, aqui no front, aqui no back office, enquanto ele atualiza, vou copiar aqui então do design. Pronto, aqui ele tem aqui um exemplo, ele tem aqui logo 1 com 2, tem aqui synchronize, deixa eu ver qual é que é a melhor aqui para usar, handle search, e percorre aqui o... Okay. Pode ser algo assim. Ok, vou experimentar isso aqui então. Então ele tem aqui esse import. Vamos só ver se processou bem. Então está aqui categoria, que já tinha. E aqui o nosso autocomplete novo que está no fundo com o código da categoria. Então alterando ele, tudo começa aqui com esse import. Aqui embaixo também já não é nada disso. E tem que ter atenção que ele tem aqui esse option, certo? Eu posso fazer assim, como ele está fazendo, e depois adicionar aqui. Ele tem aqui outro exemplo que eu posso passar também através aqui de um parâmetro de options. Portanto, tem várias formas aqui de passar os options. Eu vou fazer uma outra forma ainda, que é não ter esse const aqui, okay? Sem ter esse const, e vou pôr aqui nos meus options o prefixo aqui à frente. Então, como eu tenho aqui, ó, como tinha o select, é a mesma lógica. Pronto, vai dar na mesma. Então aqui é a minha lista, ele vai carregar aqui e o value vai ser o UID. E aqui vai ser o name, ok? Que ele está cacheando aqui do fim. Por que eu tenho aqui um return? Que a gente dispara.
Isso a gente já tem que saber de cor nessa altura. Se eu tirar as chaves, o que vai acontecer? Aí já não preciso do return. E nem do ponto e vírgula. Se eu tiver assim com chaves, então preciso do return. Pronto, daí convém também ter o ponto e vírgula. Até prefiro fazer dessa forma. Sempre que eu tenho return, coloco assim. Só que aqui, como é só um componente, não precisava, né, no fundo. Então, como é que eu sei que é o UID? Porque aqui, aliás, eu tinha aqui no JSON, tem o UID, tem o category, name. Então aqui embaixo eu posso pôr aqui o name do estabelecimento e depois qual é a categoria dele. Que é o ponto category name. Já aqui o meu serviço está errado, né? É o establishment list. Nesse caso, eu não preciso aqui do useEffect. Por quê? No select, quando inicia, ele já traz todos os campos. Ele só abre aqui o select, né, no fundo, com os campos todos que já tem, com as opções todas que já tem disponíveis. No caso do autocomplete, as opções vão ser dinâmicas. Só quando escrever algo, que daí vai aparecer algo para sugerir. Se eu quisesse apresentar, por exemplo, no máximo 10 estabelecimentos de início e tal, daí já fazia sentido manter aqui o useEffect. Que por acaso até é uma boa ideia. Né? Abanaste a cabeça, Luiz? Acho que sim. Aparecer logo de início com algumas... Sempre é boa ideia. A informação a mais sempre é bom. É uma chamada a mais ao servidor, mas como a gente vai fazer aqui várias chamadas também, que se dane. Então aqui eu vou pôr um limite. Limite quanto? Limite 10? Eu não sei se tem tantos. Vou pôr 3 para já. Limite 3, então ele começa ali com 3 e depois temos ali o outro, o tal evento dele, aqui o onSearch. Tem que pôr aqui também. Eu vou deixar assim para já. Aqui ele tem aquela bagunça, às vezes tem o on, às vezes tem... Prefiro já usar o on aqui. E aí aqui, que é a função do evento. Pronto. Então esse evento aqui tem que ser passado aqui para o autocomplete, porque toda vez que for pesquisado, ele vai disparar então essa função. Dentro dela, a gente recebe esse value. Esse value no fundo é o que está sendo escrito. Então, eu tenho que passar isso lá para o meu serviço. Okay? Já simplifico um pouco aqui esse código, que não precisa disso tudo. Search, então o meu search, né, que é o parâmetro que eu estou à espera lá no serviço, vai receber aqui o value do valor que foi escrito ali. Daí carrega a lista, aqui altera o state, certo? Pessoal, se tiver dúvida aqui, lancem, né? A sua altura, pronto, isso aqui tem que ficar bem compreendido. Então, dispara o alterador aqui do state com um novo valor. O novo valor vai para dentro do state e ele devolve atualizado aqui o list. E o list depois processa aqui novamente o render com os novos itens que tem aqui para mostrar. Então vamos ver se isso já funciona. Eu não sei qual é dos dois que eu tenho agora aqui aberto. Eu acho que era o outro. Yeah. Tá. Deixa eu ver. Ok. Ok, já está funcionando. Teste. Ok. Se não tem nada, aparece isso. Quero todas as padarias. Parece que está funcionando? Então deixa eu tentar ver aqui melhor o que
que não... Ok, agora sim. Então vamos... Padaria. Ok? Então repara o que aconteceu. Cada letra que eu escrevi foi disparando aqui no network uma nova chamada. E veio aqui os resultados. Aqui no preview dá para ver aqui a estrutura. Isso no fundo então tá bombardeando aqui um pouco o servidor, né? Então, às vezes para otimizar, há quem faça que é limitar, só faz a chamada ao servidor quando digitar pelo menos 3 letras, né? Pronto. Mas aqui acaba por ser bastante rápido, e a base de dados também é pequena. Conforme essa base de dados ficar muito grande, precisa depois de um índice, você precisa otimizar aqui algumas coisas. Mas funciona. Então, a ver que tá aqui um traço tá meio colado, né? Com a palavra, tá junto aqui da palavra. Então, para pôr esse espaço, é que uma situação que o React às vezes não cumpre bem. Se eu fizer assim, aí ele vai ficar aqui com os dois itens vão ficar aqui coladinhos. Então, há várias formas de a gente criar aqui um espaçamento aqui entre os dois. Deixa eu ver aqui, ó. Agora ficou juntinho, né? Portanto, quebrou a linha, ele exclui aqui um pouco os espaços. Então, uma forma de a gente forçar o espaço, NBSP, isso aqui é um parâmetro, uma forma de codificação de caracteres mega antiga do HTML. Mas que às vezes o pessoal do React já não conhece isso. Saltou aqui a etapa do HTML, que é normal, mas é bom que vá sabendo que há essas formas também. Então, a gente vê isso no código, já sabe o que é. E agora aqui, pronto, já está aqui bonitinho. Então agora, se eu não mexer nada no front-end, mas eu vier aqui no back-end e aumentar, em vez de 3, vamos apresentar 5, né? Só eu escrever mais uma letra, já aparece 5. Então aqui qualquer mexida, a gente mexe no back-end, automaticamente aqui já está a reagir aqui no front-end. Okay? Até aqui, tranquilo? Tudo clarinho? Pronto, depois tem esse problema aqui, quando seleciona, ele troca aqui para o UID, tinha que passar aqui tinha que fazer aqui um outro esquema para substituir isso aqui, mas era mais demonstrar aqui as chamadas e sugestão de auto-preenchimento. Isso aqui já fica mais para frente, eu queria tocar no ponto do OpenAPI. Leandro, queria te perguntar alguma coisa? Não? Ok, por isso quer dizer alguma coisa. Sim, Eduardo. Sim. Então, aquela quantidade de limite é especificamente para a quantidade de palavras que vão aparecer ali para o autocomplete, e não para o caractere, né? É. Não limitando o caractere. Exatamente. Isso aqui, no fundo, é um limite na base de dados em si. Ou seja, eu por exemplo, eu posso ter, se eu tirar tudo, né, tirar aqui essas condições, tá? Vou mostrar que tudo tem na base de dados, eu vou ter quantos registros? 11 registros. Agora imagina que eu tinha 1 milhão de registros. Essa query ia ficar aqui processando. E imagina, tu estás a pedir algo para o servidor de base de dados, o servidor de base de dados vai ter que pegar 1 milhão de registros e te mandar só para tu ver aqui. E até o teu browser vai ser uma página gigante, é muita informação, né? Então, isso é muito, muito crítico quando a gente tem uma base de dados grande. A gente tem que usar o limite, né? Então, eu quero o limite 2. Okay? Daí coloco aqui o limite, então, em vez de retornar os 11 registros, só retornou os 2. E quando a base de dados é relativamente grande, o ideal é limitar a quantos? Pronto, aí varia um pouco do que tu precisa, mas normalmente as pesquisas é a volta dos 10 registros. Okay? Por padrão até tem muitas componentes de front-end que limitam ali nos 10. Mais que 10, a pessoa pode mudar de página, pode refinar pesquisas, mas dependendo do que for, 10 pode ser pouco. Então, mas ele ia ter 20, por exemplo, mas tu consegue calibrar isso. Varia um pouco. Tem aquelas que o design também permite, ele pode dar para ativar aqui na tabela para dizer o tamanho das páginas. E essa informação pode ir para o back-office, né, para o serviço,
e o serviço reagir aqui um pouco de forma dinâmica. Como é que processa aqui a paginação. Portanto, esse limite aqui, nós podemos ter um valor pré-definido, né? Um valor default, padrão, mas podemos também receber por parâmetro um outro parâmetro que é o size, né? Que é o page size. E também tem o offset, ou seja, se eu colocar aqui SQL limit offset, e o offset também me permite controlar as páginas. Por exemplo, eu digo aqui o limite de linhas e o offset é onde começa. Então isso quer dizer o quê? Se eu quero limitar a 2, deixa eu tirar aqui. Eu tenho aqui 11 registros, né? Mas imagina que eu quero do 6 ao 8. Então o meu offset vai ser 2 ou 3, agora não tenho bem certeza, e o meu limite vai ser 2. Então, limit 2, offset 2. Retornou do 6 ao 8. Ele saltou o offset, ele diz o ponto onde vai começar a extrair os registros, entendeu? Então, tem como... não, é só para complementar. A gente vai percorrendo uma base de dados grande, mudando aqui o offset. Daí a gente tira um espelho, tira, né, extrai os dados de uma tranche do volume todo de dados. Então, se eu tenho, sei lá, 100 registros, posso percorrer de 10 em 10, mudando o offset. O meu limite vai ser sempre 10 e o meu offset vai ser 0, 10, 20, 30, 40, 50 e vai embora. Né? Então, em 10 pedidos, posso... E isso é assim que funciona a lógica de paginação, no fundo. Okay. Edu, e se eu quiser randomizar a minha pesquisa, por exemplo, você colocou o limite de 2, mas eu não quero que apareça sempre na mesma sequência a ordem que vai vir, entendeu? Eu queria randomizar isso para não ficar dando preferência sempre para um produto, vamos dizer, se fosse um produto, se for alguma coisa, é possível fazer isso aqui? Ou tem que criar uma lógica para depois... Não, tu pode fazer isso em query. Tu tem sempre, ou seja, em base de dados tem um mundo de funções. Para trabalhar datas, para fazer o somatório de tudo. Imagina, eu quero o total de IDs, né? Como o ID é numérico, quero aqui o total de IDs, por exemplo. Por que deu erro? Em grupo ID... Ah, ok. Tá bem. Deixa eu tirar então para simplificar. Aqui por causa do limite. Deu 0? Oxe, ok. Então, somando todos os meus IDs todos, deu 127. Então, tem operadores matemáticos, como tem ali aquela questão do like, né, fazer uma pesquisa textual. Tem muita função. Então, o que acontece? Eu estou usando aqui o H2 Database. Então, H2 Database Random Function, uma coisa assim. E tem aqui, olha, parece que é mesmo rand, ok? Então, podemos entrar aqui para ver as funções que o H2 disponibiliza. Tem aqui muita coisa. Pensando que rand está aqui. Tem o random UID e tem o rand. Isso, depois indo para o código, a gente começa a limitar aqui um pouco o nosso... aqui pronto, ele gerou aqui um número bastante aleatório, né? Então, uma forma seria, por exemplo, o count, fazer o count de estabelecimento.id vezes... Então, ele gerou agora o 3, 3.9. Por que ele está gerando o 0.5? Okay. Bem, mas normalmente é assim. Estou aqui a falhar qualquer coisa. E depois tu ordena por isso. Ou seja, tu no fundo, a lógica seria... Eu tenho aqui um valor randômico. Aliás, até posso fazer como... Deixa eu tentar ver se eu consigo te fazer isso aqui, como exemplo. Vocês me fazem perguntas às vezes, que me ferram aqui.
Edu, eu achei que Não, era não, simples. mas Você é, pega na olha lá. frente do list ali, pronto. Deve ser simples, vamos ver. As Tá, mas random. olha só, qual que é o contexto de usar esse handling? Eu não estou conseguindo pegar muito bem. No Tipo caso, assim, se você for fazer uma pesquisa, você escrever lá padaria, aí a próxima padaria não vai vir sempre a mesma de primeira. Elas vão vir alternando, entendeu? Porque senão você vai dar preferência sempre para a mesma padaria daí para frente, entendeu? ok. Aqui esses dois não estão setados. Ok. Então agora apareceu o 20 primeiro. Ok? Se eu fizer outra pesquisa, agora apareceu o 10. Ok? Se eu fizer outra pesquisa, agora apareceu o 21. Aí outra vez o 21, caramba. Isso é sorte, cara. Agora o 2. Ok? O que eu fiz aqui? Eu adicionei uma nova coluna no meu select, né? No meu conjunto de dados. Então aqui no fundo os dados, é a minha estrutura de colunas, como se fosse aqui o Excel, né? Então tem aqui os meus dados, a minha base de dados, e baseado nas colunas que eu recebi, aqui eu estou mexendo com coordenação. Eu posso também fazer o desk, aí vai pegar o random mais alto, colocando para o random mais baixo. Okay? E o random costuma ser, aqui em muitas línguas, tanto faz, no fundo, é só uma forma de ordenar. Porque se eu não tiver nada, aí ele vai ser a ordem normal da base de dados. Daí aqui não vai mexer nada. 2 e o 3. Se eu fizer outra vez, 2 e 3. E vai ser sempre 2 e 3. Né? Então, como eu tenho uma coluna a mais, que é um número randômico, e daí eu peço para ele ordenar esse número randômico, e a ordem e o número randômico para cada registro vai variando, então acaba por ter o dinamismo. Entendeu? Foi essa lógica que eu utilizei. Okay? Mas certamente há várias outras formas de fazer isso. Não só dessa forma. Isso é... Pronto. Mas é uma demonstração do que a gente pode fazer com base de dados. A gente pode fazer muita coisa mesmo. Então, uma boa query vai te poupar muito código. Porque agora imagina fazer isso no código. E agora tu tinha aqui a questão da paginação. Tu tinha 1 milhão de registros. Né? E não ia, em código tu não ia conseguir fazer nunca. Tem certas situações que nós estamos mesmo limitados no código e nós temos que ir para a base de dados e fazer uma boa extração de dados em base de dados. Okay? Pessoal, o query não é algo muito difícil, é algo que a gente vai pegando assim aos poucos, mas vai pegando bem. Né? Então, o que acontece? Eu queria dar um pouquinho só aqui a parte do OpenAPI, que a gente só fez um serviço da outra vez, né? Services / aqui o OpenAPI. Já falamos um pouco ali do useEffect, falamos um pouco do state, né, ali no front-end. Já falamos aqui um pouco de base de dados e agora era aqui um pouquinho aqui do OpenAPI. Então a gente já tem aqui só que fizemos da outra vez aqui para um método que recebe apenas dados, né, um post. Então eu queria demonstrar como a gente faz para pegar um get. No caso aqui de uma lista, né? Então eu vou usar aqui um mais simples, que está aqui eu tinha aqui uma colinha em algum lado, vou ter que fazer sem cola. Já me ferrei. Quem sabe faz ao vivo, né? Não vou ter sorte mesmo. Ok, então vamos lá. Ok, então aqui eu vou criar aqui um novo ficheiro, que é a mesma lógica, ou seja, seguindo aquele link lá do OpenAPI, né, documentação, doc.netuno, academy. Está em português já aqui no server, né? E temos aqui o OpenAPI. Então, para definir o que entra no meu script, eu vou usar aqui no input, né? Então, eu vou terminar aqui com .in. E o output é o ponto alto se eu posso ter múltiplos estados. Aqui no caso, eu até nem precisava pôr nenhum, né? Que só vou ter um estado, mas eu vou pôr aqui o 200 na mesma. Que é bom padrão, para ficar claro que esse serviço só responde para o 200.
e o get.out.json. Então, o que acontece? Eu aqui como entrada, eu não recebo parâmetro nenhum. A categoria, não sei se lembram, aquele serviço que lista as categorias todas, né? Então, não tem nenhum parâmetro. Nesse agora aqui do estabelecimento, a gente acrescentou aquele parâmetro do search. Mas na categoria não tem input nenhum. Não tem nenhum hack aqui. É uma query simples devolvendo aqui. Então, não tem nada. Então, aqui eu posso dizer, então, lista de categorias. Lista todas as categorias ativas em base de dados, por exemplo. Já o meu output vai ser um pouquinho mais complicado, né? Tem aqui o name, tem aqui o code. Então, da forma que eu tenho aqui esse type, que esse type no fundo vai dizer qual é o tipo de objetos que eu vou ter aqui logo aqui na raiz do meu JSON. Então, isso aqui, recapitulando, essa nomenclatura, essa estrutura de JSON que eu estou usando aqui é do JSON Validation, né? Que está aqui embaixo, algures, especificação de teste, está aqui. Okay? Esse aqui é o do Swagger, aqui JSON Schema, esse aqui. Então, se eu pesquisar aqui no JSON Schema, por exemplo, General Proposing, Learn... eu me perco aqui um pouquinho com o site deles. Mas se eu pegar Specification, se eu fizer aqui um Google, Array JSON Schema Validation. Já me achou a referência aqui. Então, já tem aqui uma série de exemplos, então como é que eu faço? Então, dentro do item array, eu tenho os items. Okay. E no caso, se eu copiar aqui esse exemplo dele, deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, se eu copiar aqui esse exemplo, quer dizer que eu vou ter um array numérico. Ora, não é isso que eu vou ter aqui, né? Não é nada disso. Então, o que eu vou ter aqui vai ser um array de objetos. Certo? Vou tirar aqui isso aqui para já. Vamos lá validar. Vocês acharem que eu estou aqui mentindo. Eu tinha aqui um serviço, esse aqui. Category. Não interessa aqui muito a lista. Okay? Então, o que me acontece aqui? Eu tenho aqui um array. Nesse array tem aqui chaves, então é um objeto. Então, a forma com que eu estruturo aqui a minha resposta aqui do array é que os itens vão ser do tipo object. Okay? Como é que eu estruturo agora aqui a informação de como é que o objeto vai estar estruturado? Eu posso ver aqui no post como eu fiz aqui no in, que aqui é a mesma lógica. Dentro do objeto eu tenho properties. Dentro de um array eu tenho items. Okay? E nas properties aqui no objeto eu posso dizer quais são os campos obrigatórios. Esse JSON Schema Validation é só essa lógica dele. Tu tens uma situação, uma estrutura para array, outra situação para objeto. E nós aqui conjugando os dois, a gente vai definir a nossa estrutura que tem que ser rigorosa aqui para os nossos serviços. Então, eu aqui nesse caso, ele retorna um objeto como output, né? Então, ele inicia aqui na estrutura principal, ele inicia aqui como type object. No meu caso, vou copiar aqui esse aqui como base já. No meu caso, não. No meu caso, ele vai ser a raiz vai ser um array, mas dentro do array eu vou ter múltiplos objetos. Okay? Que esses objetos vão ter duas props, que é o name. Né? Eu posso ver também aqui a resposta do serviço, que é o name e o code. Então, eu digo aqui que as minhas propriedades vão ser name. O nome nunca pode ser vazio. E o code também.
Okay? Então, agora, se eu atualizar aqui meu OpenAPI, o que vai acontecer? Então agora já tenho dois, já tenho aqui minha lista de categorias documentada. Então agora o pessoal do front-end já sabe implementar. Não recebe nenhum parâmetro, mas na resposta vai retornar um array, que dentro desse array vai conter vários objetos com chave de código e chave de nome. Okay? Aí, imagina que eu vou fazer aqui então um teste outra vez. Está aqui funcionando muito bem. Aqui no terminal do Netuno não tem nada. Esse aqui no fundo é dali da interface que ele gera um pouco isso. Deixa eu apagar aqui. Agora, se eu mudar, agora aqui, não é name, é xname, xname. Se eu chamar outra vez, opa, pera lá que está errado. Retornou 3 itens que não tem o name xname. Okay? Então temos aqui uma validação no output. Okay? Então isso quer dizer o que, pessoal? Dá para validar na nossa API tudo que a gente está processando de objetos, de JSON, né? de arrays, ou seja, a nossa API no fundo é um dinamismo entre receber objetos, né? Receber uma estrutura de dados e devolver outra estrutura de dados para o front-end. Então tudo isso pode ser validado aqui. Então com isso já dei aqui mais um trunfozinho, não há muita desculpa para não treinar e não fazer essa estrutura aqui do OpenAPI. A gente fez um serviço, funciona, está limado, está bombando 100%. Agora, declarar ele aqui no OpenAPI para o pessoal do front-end depois se achar. Mas não só. Nós também, no futuro, a gente vê aqui de forma mais clara o que está acontecendo nos nossos serviços. Não tem que sair no código pesquisando. Por exemplo, tem aqui o establishment list, eu não sei que ele existe, porque eu não documentei. Mas se eu for procurar no código, ele está aqui, né? Então facilita bastante, a gente não tem que procurar aqui em um monte de pastas e sair procurando aqui nos arquivos. E depois o nosso ambiente disponível. O pessoal do front-end chama esse link, vê tudo e faz menos perguntas para o pessoal do back-end. E já sabe se virar e implementar as coisas sozinho. Entendeu? Ok? Dúvidas? Algum ponto queiram rever? Nada? Mas, ou seja, hoje foi uma recapitulação no fundo do pouco que já foi passado. E pronto, também de uma forma um pouco aqui diferente para dar aqui mais alguns exemplos. Então vamos partir então aqui para as demonstrações aqui e dúvidas das outras sessões do que foi falado. Mas vou encerrar aqui a gravação por aqui e a gente já fala aqui de seguida.